Chegou o Léo. O Léo, eu tô colocando aqui, enquanto o povo não chega, música da Marília Mendonça para ver se a gente tem o mesmo número de público que ela teve ontem. Então a gente vai pondo sertanejo até todo mundo chegar. Ó, meu amor entrou também, Ana Flávia também entrou. Léo Campos entrou 2 vezes, Léo Campos. Matheus entrou também. Minha filha dá risada de mim, ela acha que eu sou blogueira. Paulo Brasil também. Bom, para quem tá chegando, vamos ouvindo a Marília Mendonça pra gente poder chamar público, entendeu? Senão a live fica vazia, esvaziada. Então pus aqui a Marília Mendonça. Alice! Linda! Ó, meu sobrinho Bruno também. Eriquinha, lá de longe. Beijo, Eriquinha, tudo bem? Ó, hoje o Edson tá junto com a gente, Erika. Presta atenção que ele vai falar bastante. Nayana, bom dia. Acorda. Oi, Fê. Tudo bem? Não perca o senso de humor. Eu pus aqui a Marília Mendonça justamente pra gente começar animado. Quem tava ontem na live da Marília Mendonça vai vir pra cá, com certeza. Foram o quê? Acho que umas 3 milhões de pessoas na live da Marília Mendonça. Provavelmente vai ser umas 3 milhões de pessoas aqui também. Vamos esperar. Chegou! A Renata tá aí. Carolzinha. Ah, bom. Ah, adivinha o que toca ao fundo, Edson Carlos Fernandes? Não tô ouvindo. Não? Marília Mendonça. Por quê? Porque ontem a Marília Mendonça fez uma live de 3 milhões de pessoas. No Brasil, Ah, 3 milhões de pessoas. E eu achei por bem, para prestigiarem a gente, né? Que a gente fizesse uma live começando ao som de Marília Mendonça. Para quê? Para ter 3 milhões de pessoas vendo ela. não, tem mais. Tem Mais que mais. três. Vamos bater o recorde de Marília Mendonça, virar Vamos. trend tops de Twitter, de Instagram, de tudo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Falta do que fazer, né? A pessoa faz essas coisas. Oi, Eliane, tudo bem? Como tá? Trabalhando muito? Trabalhando um pouquinho, graças a Deus tá indo, né? Tá indo? Uma Legal. confusão tremenda, Hoje eu fui na manicure, na massagem, não fiz mas nada. está aberta? Tá tudo aberto, eu tô vivendo normalmente. Mentira! Você não me conhece? Não, porque eu vi que estão relaxando. Tem lugar aqui em São Paulo que estão relaxando. É, né? A quarentena, é. É engraçado, hoje mostrou na TV, não sei se o pessoal viu, teve trânsito em alguns pontos. Tinha mais carro do que de costume, porque eu tô indo pro escritório. Não tem É, ninguém lá, tá uma maravilha. Mas tava mais trânsito do que de costume, sim. sim. Flávio Franco entrou na live, Flávio Franco de sem gravata também. Tava falando com o Flávio, o Jean também, o Flávio falou assim, convida alguém desengravatado para fazer a live com você. Aí eu falei, desengravatado. Meu Edson Carlos. Muito Ai, bem, ai. já começamos, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da pandemia, né, do coronavírus, no mundo jurídico, em específico no mundo tributário, que é da onde eu tenho a felicidade de ter vindo, de ter conhecido pessoas como o Edson Fernandes, por exemplo, sócio de Fernandes e Figueiredo, um escritório super conceituado, mega importante no mundo tributário, para quem não conhece, é importante conhecer. O Edson me atura mais ou menos uns mais de 20. Bom, você batia numa determinada idade e começava a regredir. Você deve estar com uns 12, então, eu imagino. Hoje, não, eu tô com 18, fiz, Ah, 18, tá bom. amadureci. Eu já tô regredindo há muito Tá- tempo. É. E aí a gente se conhece há muito tempo. E o Edson enveredou para escritório de advocacia, porque gosta de estudar. Tem um perfil acadêmico inacreditável,
Vou te apresentar um pouco, Edson, depois a gente vai falar, tá bom? Para me Então, deixar constrangido, é isso. exatamente. O Edson é músico profissional, casado com a Mariana. Se ferrou, achou que eu ia falar outra coisa. O Edson é sócio do Fernandes e Figueiredo. Ele é doutor em Direito pela PUC. Ele é professor da FGV e da FEA da USP no departamento de contabilidade. Contabilidade, é isso? Contabilidade, isso. Contabilidade. Ele foi conselheiro do CARF, do TIT, tem pelo menos, acho que 2.403 livros escritos. Cada vez que ele espirra, sai um livro, é inacreditável. A Deise entrou, que bonitinha, o Joax também. Ele é casado com uma santa que chama Mariana, tem 2 filhos lindos, toca violão. Geralmente, quando ele toca violão, seria bom eu cantar, mas ele anda É fugindo de mim. verdade. Tudo bem, não tem problema. E a gente se conhece há muito tempo e ele tem uma forte atuação na reforma tributária. Ele estuda, um grande estudioso da área. E em determinado momento, eu e o Edson, a gente trilhou caminhos diferentes, apesar da gente ter começado em auditoria, né? Auditoria fiscal, auditoria contábil. O Edson migrou para o lado do escritório e eu fui para o lado de empresa. E no final das contas, a gente não se deixa, apesar de eu ter largado as drogas, porque eu não faço mais só tributário, então eu tô limpa. A Débora da Price, de eu ter largado as drogas, a gente ainda de vez em quando se esbarra, porque eu não consigo largar o osso. E aí, eu queria aproveitar que a gente já falei bastante, perguntar para você, Edson, apesar, né, de tudo isso que eu tenho comentado, que a gente está num momento em que a gente está naquele processo learning by doing, que é a tal da história de vamos trocar a turbina do avião com ele em movimento, sem conseguir respirar, sem saber o que a gente está fazendo muito bem. E não só a gente, como todo mundo que a gente conhece, incluindo o governo, o poder judiciário, todos os poderes envolvidos estão, de alguma forma, aprendendo a fazer isso de alguma maneira mais complexa do que em qualquer situação normal. E aí eu costumo dizer que a gente está em algumas ondas, né, nesse processo Covid. Primeira onda que eu imagino que acho que todo mundo concorda, que é a onda do susto para nós e para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, que ainda não sabe se está no susto ou se está ainda impactado de alguma outra forma. Não ri. E essa coisa de querer entender, né, o que é essa primeira onda, o que é esse susto. Então, crença, a gente acredita, não acredita, essa primeira onda é só uma gripezinha, é uma culpa de um determinado país, não é, veio da gente, não veio da gente. E esse susto demorou até a gente partir para a segunda onda, que eu chamo agora da enxurrada de normas, né, de regras de todos os tipos. E enxurrada que faz a gente ter tantos memes, incluindo os memes que falam que o cérebro falando com a gente, escuta, você está dormindo? Então acorda que saiu uma MP nova. E no final das contas, a gente está essa enxurrada de norma, a gente devora as normas, a gente tenta entender, tenta decifrar. No meu caso, a gente tenta decifrar e transformar essas normas todas em fatos aplicáveis, né, para as empresas, no meu caso, na empresa que eu presto, para as empresas que eu presto serviço. E da mesma forma, imagino os escritórios, que tentam também entender de uma forma mais holística, né, tudo para tentar passar para os clientes de uma outra visão, num outro patamar. A terceira onda que eu vejo é a tentativa de se entender esse cenário todo e tentar e perceber que começam a aparecer experts no assunto, né? Então tem aquele expert em doença mesmo, tem aquele cara que virou médico da noite para o dia, que o CRM aparece e ele simplesmente começa a falar sobre a doença como se fosse o cara mais entendido do mundo.
Tem o expert em direito também, que aí ele já começa a dizer qual é a norma trabalhista que vai ser aplicada naquele caso, e os experts vão se multiplicando. E a quarta onda, que a gente começou e ainda não acabou, né? Que a gente ainda está no meio da quarta onda, que é o judiciário se manifestando, né? Que é a parte agora do judiciário colocar para fora todas as angústias, né? Que ele tem em relação a todas as normas que eles estão vendo. E da mesma forma que os médicos, viu, Bruno, que os médicos se irritam com os experts em medicina, os advogados também se irritam com os experts de padaria, né? O povo vai tomar café e já dá um parecer legal. E o judiciário hoje está nessa fase de expor, né, a opinião deles em relação a tudo isso. A gente tem uma coisa ou outra, uma decisão ou outra de tributário, mas a maioria ainda das decisões judiciais, e de uma forma boa ou ruim, mas a maioria das controvérsias que estão acontecendo são na área trabalhista, mas existe sim também já decisões na área tributária. E a quinta onda, que eu acho que é onde a gente vai entrar e a partir de amanhã. Eu criei essa teoria. Amanhã a gente entraria na quinta onda, que é a guerra entre poderes. Que é onde que, a gente vai perceber o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo em guerra para tentar entender como é que vai ser aplicado tudo isso e quem vai vencer essa guerra de dar a palavra final sobre cada movimento, né? Então, acho que a gente está em vias de entrar nessa quinta onda. Se eu tiver certa, ruim, mas que bom que eu acertei alguma coisa na vida. E se eu tiver errada, maravilha, melhor ainda, porque a gente vai viver em paz com o que a gente tem, né? Bom, dito tudo isso, Edson, me fala uma coisa. O que tem em andamento em reforma trabalhista que poderia ser agilizado para a gente poder aproveitar nessa onda de Covid e poder fazer com que as empresas não sofram tanto os impactos tributários, considerando os projetos que já estão em andamento, Câmara e Senado aí, por favor. Bom, Amira, antes de tudo, obrigado pela essa oportunidade da gente se reencontrar ainda aqui virtualmente, né? Eu acho que essa sua classificação das 5 ondas está perfeita. Talvez você tenha errado só no amanhã. Como amanhã é feriado, eles anteciparam. Porque hoje eu estava exatamente escutando na rádio a briga entre o Poder Executivo, o Executivo e o Legislativo já vinham se bicando, mas o Judiciário entrando pesado agora também nessa briga. Então eu acho que essa quinta onda chegou, por causa do feriado, eu acho que ela foi antecipada e deve ter chegado hoje. Mas eu acredito que você fez uma análise muito, muito correta do que está acontecendo. E um ponto que eu gosto, só falando um pouquinho que você falou dos especialistas, o que eu acho interessante é que, sem querer fazer propaganda, mas até a Band News FM mudou o slogan dela, porque antes era em 20 minutos tudo pode mudar. E ela fala agora, em 1 segundo tudo pode mudar, porque é o que está acontecendo, são coisas muito novas. E aí, o que aconteceu, né, agora falando o seu ponto efetivamente. O que aconteceu é que, assim, todo mundo resolveu aproveitar que ficou um vácuo, ninguém sabe o que é, e aí alguns parlamentares trouxeram à tona alguns projetos já que estavam lá tramitando, mas tramitando em banho-maria, com o argumento de que vamos tentar resolver a pandemia. Então, a gente pode destacar alguns, e todos eles aumentando a carga tributária, não a carga tributária de uma maneira geral, mas pelo menos criando tributos onde ele ainda não existe, né? Ou hoje não existe. Então, é fato que a gente está com um problema fiscal, já estava. O ministro Paulo Guedes disse que o que ele economizou na reforma da Previdência ele vai gastar em 3 meses. Hoje já começaram a ser pagos os R$ 600. Então, quer dizer, é assim, ok, vamos resolver, vamos salvar a vida, vamos dar alimento para a pessoa e tudo mais, depois a gente vê o que faz. E nisso surgiram basicamente 3 grandes projetos, vamos dizer assim, na verdade ressurgiram, né?
O primeiro deles é o Imposto sobre Grandes Fortunas. O Imposto sobre Grandes Fortunas está na Constituição desde 88, então é Sem algo antigo regulamentação, lá, né? sem regulamentação, porque precisa de lei complementar, que é um pouco mais complicada de ser aprovada. Mas tem um projeto do Fernando Henrique ainda, antes de ser presidente, né? Ele, quando senador, ele fez uma proposta e estava lá dormindo. E hoje, agora, estão tentando restituir isso. Qual é a grande questão aqui? A partir de quanto nós estamos falando em grande fortuna? Né? Então, o último número que chegaram é de 20 milhões de patrimônio. Então, se seria tributado acima de quem ganhasse acima de 20 milhões de patrimônio, passaria a ter um imposto a mais ali sobre isso. Um segundo projeto que você quer falar? Não. Queria falar que nós Você... dois estamos ferrados, né, na próxima sessão Ah, medidas. sim. É. Sim, se essa lei passar. Sonha! O segundo, que estava tramitando, estava dormindo também, e esse eu acho inevitável. Uma hora vai vir, a gente só precisa pensar para estruturar isso, que é a tributação dos dividendos. Mas a proposta, veja, a proposta que está hoje, que ganhou força, sim, ganhou notoriedade mais do que força, é uma proposta do senador Randolfo Rodrigues, que ele cria ele consolida, na verdade, as medidas da pandemia e cria um regime especial para benefício social, um negócio assim. E aí ele diz que como isso vai ser cobrado? Com o imposto sobre dividendos. Mas, na verdade, o que ele faz? Esse projeto, ele não tributa simplesmente o dividendo ou revoga a isenção. Ele permite que o Poder Executivo, querendo, faça a revogação da isenção. Veja, como eu coloquei, eu acho que esse é um tema inevitável. Uma hora a Complicado, gente né? vai ter que discutir sério a tributação de dividendo. Mas não é desse jeito. Não é o Poder Executivo. Primeiro, não pode. O Poder Executivo não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Congresso. E por uma questão assim fundamental, por que o Congresso tem que aprovar tributo? Porque o povo tem que aprovar o tributo. Isso existe desde 2015. 1215, na verdade, desculpa. Por que é assim? Porque nós, que vamos contribuir, temos que aprovar. Como a nossa democracia é uma democracia indireta, então os nossos representantes têm que aprovar isso. Não pode deixar para o Poder Executivo, a hora que ele quiser, fazer esse tipo de coisa. Que Né? vira Então, imposto como o IOF, né? A medida da necessidade sobe e desce botão, vai virar isso? exatamente, com imposto de renda não dá para fazer isso. Não. Fora que também teria que esperar até o ano que vem. Essa medida não tem como ela ser emergencial. Mas assim, eu acho que passado essa febre ou durante essa febre a gente vai efetivamente discutir seriamente a tributação de dividendo. Eu acho que vai acabar vindo, um pouco inevitável. Diga. Você acha que, assim, tá vindo já há algum tempo e a gente tá sempre na iminência de tomar o susto com isso, né? O Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributa o dividendos. Aham. Mas, assim, a gente está acostumado a não tributar dividendos. Para a gente é uma coisa cultural. Eu lembro que há muito tempo atrás, aproveitando que a Michela entrou na live lá na Price, ela está prestigiando você, não eu, você. Ela falava que por que a gente vai tributar dividendo se a renda já tinha sido tributada na pessoa jurídica? E para a gente era uma verdade tão absoluta, era tão certo isso, que a gente não. Assim, hoje, a gente, com a cabeça que a gente tem hoje, tem um pouco de dificuldade de administrar a tributação de dividendo, né? E vem vindo há muito tempo já essa discussão e está todo mundo esperando. A gente, na verdade, eu achei que já para 2020 a gente já teria que começar a pagar. Mas de qualquer forma, você acha que sai esse ano? Qual que é a Olha, sua sensibilidade? eu acho que tem a possibilidade, mas no seguinte sentido. Porque o que aconteceu? Quando essa história voltou, que é bem antiga também, mas quando voltou a história da tributação de dividendo, era mais um imposto incidindo tabela progressiva
Então veja, alguém que receba dividendo acima de R$ 4.000 ia pagar os 34 na empresa e mais 27,5 na pessoa física. Me diga, quem é que vai tirar o dinheiro do banco, ainda que rendendo 3,75, se conseguir Selic, vai tirar o dinheiro do banco para empreender? Ninguém vai fazer isso, porque você vai pagar muito mais com o risco trabalhista, né, que a gente sabe, a Justiça do Trabalho não obedece separação de patrimônio com a empresa, então ninguém ia fazer isso. Eu acho que vem, mas vem calibrando com o da pessoa jurídica. Então, assim, reduz o da pessoa jurídica e tributa na física. Né? Eu acho que é isso que está se desenhando. A questão é como calibrar. Já se falaram em 20 e 20. 20 na jurídica e depois mais 20 na física. Não dá. Isso ainda vai dar perto dos 27,5, na minha opinião, né? Seria um grande problema isso, porque também ia desincentivar. Se nós aplicarmos na bolsa agora, que está baixa, e ficar esperando crescer e tiver um ganho de capital, a gente paga 15%. Por que eu vou pôr o meu dinheiro numa operação de risco? Não vou. Né? Então eu acho. Desculpa, até aproveitando que o público é iminente, aqui a maioria de nós somos advogados e ou temos escritório ou tem bastante médico, porque eu tenho uma família cheia de médicos, que eventualmente o rendimento é através de dividendos, né? A rentabilidade do escritório, o lucro dos escritórios, o lucro das clínicas médicas são transformadas em dividendos e a gente recebe dividendos no final das contas, né? Pouco prolabore, um pouco de prolabore, mas o resto é dividendos. Vai impactar na nossa veia, no final das contas, né? Não, com certeza vai ser aí e vai ser nos pequenos empresários, nos médios empresários que também vivem disso, né? Esse vai ser o grande impacto. Então, eu acho que não vem assim. 20% na jurídica, 20% na física, para mim, é trocar 6 por meia dúzia, também é ruim. O ideal, na minha opinião, seria 15 na física, na jurídica, e 20 na física. Por quê? Porque aí aquela pessoa que recebe, como você disse, profissional liberal, que acaba constituindo uma sociedade, porque, por exemplo, o médico, tem lá um cirurgião com que faz consulta, né, que não é que não opera, eles se juntam porque tem uma afinidade. Ótimo, vão constituir a pessoa jurídica, vai ficar um pouco abaixo dos 27,5, o que eu acho razoável, porque tem o risco do negócio, está correndo o risco do negócio, não pode ser igual a um trabalhador, na minha opinião, né, que tem lá o salário fixo. Acho até injusto, né? Até vai desincentivar, né? Eu acho também. Vai. Agora, você acha desculpa. Você quer não, pode falar. Posso mudar de projeto? Ou você pode. Eu queria Pode falar. Estou com dúvida do empréstimo compulsório. Que é pois esse eu deixei para o final, né? Porque esse é novidade. Esse surgiu agora. Pode ter um empréstimo compulsório agora? Pode. O que é um empréstimo compulsório? A gente pegou o fim de um empréstimo compulsório, eu e você, quando a gente começou a entrar no mundo... Não, você não, só eu. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu peguei o finzinho de um empréstimo compulsório que era sobre gasolina, compra de veículo. Eu lembro do meu pai falar disso, né? Foi na época do Sarney e tudo mais. Diga. E ainda tinha, sei lá, 2, 3 meses atrás, eu consegui retirar um valor do empréstimo compulsório de uma ação lá de 20 e tantos anos atrás. Só para... Não era meu. Mas só para... Mas foi ótimo que você falou, porque é isso, o empréstimo compulsório, ele nunca é pago. Né? Mas fica aí, pode ter? Pode. Precisa esperar o ano que vem? Não precisa, quando é pelo estado de calamidade. Mas o que está se falando também é um empréstimo compulsório sobre grandes patrimônios, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. E aí começa uma discussão de o que seria também grande patrimônio. Alguns estão mirando nesses 20 milhões da mesma forma, alguns querem abaixar um pouco, mas é possível, assim, vamos dizer que juridicamente
é possível que tenha um empréstimo compulsório que seja aprovado às pressas e que passe a valer já nesse momento. Isso é possível. Mas veja, eu espero que ninguém da Receita Federal ou de entusiastas desse imposto esteja te assistindo e te seguindo, porque assim, uma alternativa, o empréstimo compulsório é difícil de devolver, mas um dia vai ter que devolver. E aí vai ter trabalho de ação judicial e tudo mais. Mas você tem o imposto extraordinário, que serve para a mesma coisa e não precisaria ser devolvido. E é também para calamidade. Né? Então, mas eu não acredito que tenha alguma coisa nesse sentido. Eu acho difícil. Eu acho difícil porque o histórico brasileiro de empréstimo compulsório é um histórico muito ruim. Né? É muita briga, muito contenciosos em cima disso. O último que a gente teve grande assim foi a medida do Collor, que se caracterizou como um empréstimo compulsório também e não tinha lei. E todo mundo entrou no judiciário, todo mundo ganhou, mas demorou. Então, eu acho que essa não é uma alternativa. Agora, passada passada a pandemia, passada a quarentena, a gente ainda vai ter um rescaldo antes de começar a ter um impulso da economia. Eu acho que voltamos, provavelmente, na minha opinião, né, como advogado, mas entendendo um pouco do mercado real, vamos dizer assim, eu imagino que no fim desse ano e no começo do ano que vem a gente já esteja mais ou menos no mesmo ritmo que estava no começo do ano. O finzinho do ano passado e o começo desse ano foi bom, né? Eu vi uma entrevista com os grandes escritórios do Brasil e eles diziam que a perspectiva era um ano recorde de movimentação, porque muito investimento, e realmente se desenhava um ano muito bom. Eu imagino que a gente perdeu um ano nisso, vai para o fim desse ano, começo do ano que vem. Mas nesse período a gente vai discutir algumas questões tributárias, isso não tem jeito. Eu não sei se a reforma tributária ampla do jeito que se quer, mas alguma coisa vai ser discutida. Para o ano que vem, o nosso sistema tributário vai estar diferente, e essa é uma aposta que eu faço, né? Esse ano a gente começou bem esperançoso na indústria, né, em geral, assim, começou muito otimista em relação a resultado. Então, eu estou na indústria química hoje, a gente tinha uma perspectiva incrível, a gente começou um ano muito bom, e aí deu esse tropeço, né? Então, a gente espera retomar de qualquer forma, né? Mas, então, assim, das medidas que estão em andamento, que hoje a gente poderia dizer, né, que poderiam impactar positivamente para a gente sair dessa pandemia de cabeça erguida, um pouco, né? A pior, se eu posso dizer pior, mas a mais gravosa, assim, seria o empréstimo compulsório, certo? Com certeza, com certeza. Assim, é uma insegurança muito grande, né? Então, ainda que a gente resolva sentar com calma e pensar numa estrutura tributária para mudar no começo do ano que vem, seria melhor do que ter um imposto, um empréstimo compulsório feito a toque de caixa e porque apareceu e vamos lá e está numa calamidade, então vamos aplicar, né? Seria o pior, seria o pior. Vai ter, como eu disse, contencioso, uma insegurança muito grande. Na minha opinião, é o pior mesmo que poderia acontecer. Entendi. Você quer fazer suas considerações finais, seus últimos minutos, que vai entrar mais um outro colega nosso? Não, eu acho que só que valeria a pena, rapidinho, como considerações finais, falar do que já aconteceu, né? Quando a gente faz um plano de contingência, nesse caso, principalmente da pandemia, é caixa, temos que salvar a caixa. O primeiro jeito de salvar a caixa é deixar de pagar o tributo. E o governo se antecipou um pouco a isso e prorrogou PIS, COFINS, FGTS e INSS. O que eu acho bastante interessante, porque são tributos que são devidos com lucro ou sem lucro. Né? O FGTS é sobre folha, o INSS é sobre folha, PIS e COFINS sobre faturamento. Tudo bem que vai cair, porque muita gente não está fazendo, é isso.
Agora, imposto de renda e contribuição social, isso, na minha opinião, apesar de algumas empresas estarem buscando já o judiciário, hoje a contabilidade é que o judiciário está mais desfavorável do que favorável às empresas, então isso vai se resolver depois, caso a caso. Aquela empresa que não conseguir pagar o tributo, deixe de pagar e depois resolve ver o que faz. Provavelmente uma anistia por aí, vamos ver. Eu lembro que no comecinho disso tudo eu conversei com você, a gente chegou a conversar sobre possibilidade de discutir judicialmente alguma estancar, pagar tal, e que no final a gente começou a ouvir rumores de que não precisaria, porque realmente o governo iria se manifestar nesse sentido, então, e que graças a Deus foi rápido, né? Mas a gente, eu e o Edson, só para todo mundo saber que não sabe, a gente bolou umas coisas aí, umas teses mirabolantes. Depois, quem quiser saber, pergunta para mim, porque eu acabei de receber aqui uma informação que o seu perfil é bloqueado, que tinha gente querendo entrar e não conseguiu. O meu perfil? Então você é um homem muito sério, né? Muito compenetrado. Então você não. Bom, pra você ver, né? Como eu entendo, o meu perfil estava bloqueado. E aí tem pessoas querendo te ver e não conseguiram, tá? Então a gente vai ter que fazer outra depois. Mas enfim, e que bom então que a gente conseguiu se falar. E obrigada por ter participado, obrigada por não ter usado a gravata. Não essa gravata. Então a gente se vê, peraí, se a gente se vê mais tarde, se der, a gente volta lá. Mas muito obrigada por enquanto, foi um prazer ter você comigo. Imagina, Mira, eu que adorei e vamos fazer mais sim. Tá, joia. Beijão. Obrigada. Beijo. Tchau. O Léo Tchau. me chama, o Léo agora entra, viu, Léo? Você tem que pedir para entrar aqui. Estão me falando aqui que eu tenho que migrar. Eu não posso migrar. Eu não tenho autorização para migrar. Como é que eu faço aqui, Fred? Se você estiver me ouvindo, me diga o que eu faço para migrar. Enquanto Leonardo Campos, por favor, solicite a entrada. Bom, é só para a gente seguir. Abre seu Insta. As pessoas não conseguem. Eu vou autorizar aqui. Vamos lá? Muito bem. Vamos ver se ele entra. Abre o seu perfil para o público. Muito bem, me ensine a abrir o seu perfil para o público, Tatiana. Olá, Oi, tudo bem, Léo? tudo bom, Espera só um Mira? pouquinho que eu estou tentando fazer uma coisa que eu não tinha autorização. Eu não sabia que eu tinha que fazer. Tati, me fala o que Pronto. eu tenho que fazer para abrir o perfil agora na rapidez. Pronto, não sei fazer. Não sei fazer. Tatiana, me ajuda. Peraí, tá, Léo, que eu tô apanhando aqui do tal do perfil que tá fechado. Tranquilo. Mas enfim, tudo bem? Tudo bem, Agora e acho que eu não você? vou conseguir. Agora é que não vai ser possível mesmo. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu que agradeço você ter aceito. É muito engraçado porque quando a gente fala assim, vai nas suas configurações e muda para perfil público. No meio da live eu faço isso? Como é? Quando a gente fala que a gente vai fazer uma live, né, de tributário, as pessoas ficam com um pouco de receio. E aí a gente fala, não, você precisa, você conversa comigo, a gente vai falar sobre as atualidades e tal. Peraí, alterar. Tati, vê se eu tô certa agora. Acho que agora eu fiz. E aí eu falando com as pessoas, vocês não estão afim de participar de uma live de tributário? Ai, tributário, credo. Ai, credo, não, tributário eu não gosto. Mas enfim, obrigada por ter aceito para esse bate-papo.
E que bom que deu certo da gente se entender com o horário. E vamos ver se a gente consegue atender as demandas aí do público, né? Tem Claro, muitas Amira. demandas. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. É um desafio falar depois do professor Edson Fernandes, mas estou à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem, trocar uma ideia aí sobre essa área que é um pouco espinhosa, mas tem muito debate interessante e afeta a vida de todo mundo, né? Sim. E é um prazer estar aqui com o público do Jurídico Sem Gravatas também. Estou sempre à Então, disposição de vocês. por erro, puramente erro meu, eu não estou conseguindo, eu não consegui fazer como fala? Pelo perfil do Jurídico Sem Gravata. Erro meu, totalmente meu. Mas a próxima a gente acerta, tá bom? Mas obrigado. Você está todo desengravatado aí, todo sem formalidade. Bom, o Léo é um recente amigo do tributário, conheci através do Leonardo Cruz, um amigo de longa data. E o Léo é da Bahia. Sim, fazer uma pequena introdução do Leonardo. Ele é sócio do Cruz e Campos, né? Ele é um Leonardo Campos, o outro é o Leonardo Cruz. E ele é mestre pela GV. É mestre em Direito? Isso, em Direito Tributário. Direito Tributário pela GV. Doutorando pela PUC de São Paulo. Foi conselheiro do Conselho de Contribuintes da Bahia e do município de Salvador também. É conselheiro da OAB e também fiquei sabendo que puxa trio elétrico na Bahia. Verdade ou Já fui mentira? bom disso. É mentira? Quando era jovem, já fui bom disso. Eu não. Agora a pessoa casa e fala assim: não faço mais essas coisas. Que mentira! Tudo bem aí, Léo? Tudo bem, tudo em paz. A gente Aqui, acabou né, de. nessa realidade diferente de home office e tudo mais, mas assim, muito trabalho, as coisas andando bem, graças a Deus. A É ter gente, um pouquinho de paciência, né? Esperar esse momento passar e no a final vai dar tudo certo. gente acabou de falar com o Edson Fernandes e ele, eu não sei se você conhecia ele é aqui de São Paulo. E, a gente estava comentando um pouco sobre as medidas tributárias que poderiam sair ainda em condição emergencial para atender a Covid, considerando as reformas tributárias que estão em andamento, né? E aí eu queria ouvir de você o que você tem feito, né, nessas últimas semanas em relação aos seus clientes e principalmente considerando as medidas já adotadas pelo poder, pelo presidente, todo o Ministério da Economia, todo, em relação a medidas tributárias que estão já funcionando no país, né? Então, o que é que tem acontecido aí? Toda essa mudança decorrente de Covid afeta a vida de todos nós, né? Dos escritórios, das empresas e também do governo. O que eu tenho dito, de modo geral, é que a gente precisa ter muita paciência nesse momento, porque as coisas levam um certo tempo para acontecer. Na área tributária, especificamente, assim que começou e veio como uma onda aqui no Brasil o problema de Covid, ninguém imaginava que ia ficar em quarentena, ninguém imaginava que ia ficar tanto tempo em quarentena em janeiro ou no começo de fevereiro. Então, a primeira preocupação foi com saúde da população e com os empregos, né? Com a manutenção dos empregos. O assunto tributário ficou um pouquinho de lado. Salvo uma medida do governo ali no começo de março, e parece que é tão longe, né? O começo de março, já que a gente está de quarentena, mas tem cerca de um mês, foi a suspensão dos tributos de importação do que era essencial aí na área médica para poder haver esse combate ao Covid. Depois o foco mudou um pouco, foi para a área trabalhista, para manutenção de emprego e ainda o governo sem saber exatamente quais seriam os impactos disso na atividade econômica. E começou uma segunda onda aí de medidas que afetam a nossa área tributária e que são inerentes à área tributária, que foram medidas que eu costumo a dizer que são medidas que vêm amenizar algumas dificuldades práticas do contribuinte aí nessa quarentena. Então, houve lá já pelo Banco Central a modificação do prazo para entrega das declarações de capital brasileiro no exterior, foi um dos primeiros aí,
e seria entregue agora em abril, mudou para junho. Houve a prorrogação do vencimento das certidões de regularidade fiscal da CNDs, suspensão de prazos para cumprimento de obrigações acessórias. E aí a coisa foi andando no sentido de ir ajustando as necessidades do contribuinte e do governo dentro desse cenário de pandemia, né? Então, um jurídico interno de empresa ou um advogado, no primeiro momento, tinha preocupações muito maiores do que ficar olhando ali se a CND que venceu no ano passado vai vencer novamente. Então, foi Sim. prorrogado por mais 90 dias, é possível que haja uma prorrogação maior. Porque Eu queria discutir um pouco com você essa prorrogação das certidões. O que no seu olhar significou essa prorrogação da certidões? Significou, vou tampar meus olhos para você poder não pagar imposto à vontade? é, eu não vejo dessa forma. Quem lida no dia a dia com certidões entende que há uma dificuldade procedimental com a certidão. E aqui falando especialmente da federal, porque nos outros âmbitos de governo é ainda pior. Mas na federal, a empresa que está com débito garantido, com exigibilidade suspensa por conta de depósito ou de decisão judicial, tem que fazer um requerimento específico que passa em análise pela Receita Federal, depois passa na análise da Procuradoria, às vezes precisa juntar certidão de objeto pé de processo para trazer a situação atualizada e comprovar que aquela medida ainda está vigente. Então, todas essas comprovações exigem um nível de trabalho que o governo não estava preparado para receber e o contribuinte não tinha possibilidade de fazer. A ausência da certidão impede uma série de atividades econômicas, participação de licitação, receber dinheiro de governo, etc. E muitas dessas certidões não seriam concedidas, não porque o contribuinte simplesmente deixou de pagar imposto, mas especialmente porque o contribuinte não conseguiria fazer o procedimento da forma que a Receita entende adequado. Uma outra medida que o governo tomou nesse sentido, a própria Receita Federal, foi, por exemplo, a flexibilização na burocracia da aceitação de documentos. Hoje, o documento digitalizado, a partir de uma medida da Receita, ele Tem é aceito como necessidade se fosse um documento original, sem necessidade de autenticação e nem da autenticação digital, que em determinado momento se exigiu. Então, são medidas para facilitar aí, o dia a dia nesse período, que é um período de bastante dificuldade. Outras medidas foram tomadas também nesse sentido. Algumas, inclusive, no sentido de não penalizar o contribuinte que deixou efetivamente de cumprir a obrigação tributária, que não pagou o tributo no vencimento. Então, a Receita fez a suspensão dos procedimentos de cobrança administrativas tanto na Receita quanto na PGFN. Então, protesto de título, tudo aquilo que se faz normalmente para cobrar foi suspenso. Inclusive, houve a suspensão de procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos especiais por inadimplemento. Então, se venceu a terceira parcela de um parcelamento agora em abril, não vai se iniciar o procedimento de exclusão desse contribuinte. Então, existe aí uma compreensão do governo que o contribuinte que está em dificuldade não pode agora, nesse momento, ser ainda mais penalizado sob pena de viabilizar ou dificultar muito a atividade econômica, né, nesse caso. Entendi. Então, isso. Primeiro bloco de medidas, vamos dizer assim, são medidas para facilitar a vida do contribuinte e do governo nesse período, permitir adiar o cumprimento de obrigações acessórias, flexibilizar a burocracia, prorrogar a validade de CND, não excluir de parcelamentos. E outro bloco de medidas que veio numa segunda onda aí, tão importante quanto a primeira, quando se percebeu que o efeito econômico da crise e do coronavírus seria muito mais intenso do que o inicialmente imaginado, foram medidas de alívio de caixa das empresas, né? Essa prorrogação inicialmente do Simples Nacional e depois já no começo de abril para os tributos federais, de modo geral, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, com exceção dos impostos de importação, IPI e imposto de renda CSL, mas PIS, COFINS e contribuições previdenciárias que são importantes para a empresa, geralmente pagos sobre folha ou sobre faturamento, foram suspensos, Mas, o que Léo, foi bastante importante para o caixa, né?
na vida prática, a postergação ajuda pouco, né? Depende do porte da empresa, Mira. Em empresas que têm um porte menor e administram caixa ali, né, do dia a dia, isso tem um impacto bastante relevante. Alguns tiveram um impacto muito forte em crise. Imagine que tem empresas que têm loja em shopping e todos os shoppings estão fechados. Empresas com 100, 200 lojas fechadas, sem faturar. O faturamento caiu de 100 milhões para zero. Então, isso, em alguns setores, tem um impacto bastante relevante. Em alguns outros, algumas empresas que estavam com uma posição de caixa mais tranquila, pagar agora ou pagar daqui a 3 meses, efetivamente não faz tanta diferença, né? Cada caso Por exemplo, é um caso. parcelamentos que estão em andamento, como é que ficaria? Os parcelamentos não foram suspensos, né? O que se deu foi uma trégua nas medidas de sanção, sancionatórias. Sim. Mas os parcelamentos não foram suspensos. A Procuradoria da Fazenda, nos últimos anos, tem feito um movimento de... Não é um movimento de acolhimento do contribuinte, que seria uma palavra muito forte, mas de uma compreensão maior e de diferenciação daquele contribuinte que tem por hábito e como estratégia de negócio sonegar e não pagar imposto, que é um contribuinte que afeta de uma forma extremamente negativa o mercado, a concorrência e tudo mais, do contribuinte que está passando por problemas pontuais e deixou de recolher, ou que tem uma discussão legítima com o governo diante da interpretação de norma tributária. Então, essas possibilidades de transação com desconto e com maior flexibilidade em relação aos refis antigos, em relação a desconto e forma de pagamento, têm sido bastante usadas e bastante interessantes. A gente tem acompanhado alguns resultados que, de fato, têm possibilitado que as empresas se recuperem e não acabam por perecer aí por conta de tributo, né? Tem sido um debate bem bacana. A OCDE lançou não um guia, mas algumas diretrizes que seriam interessantes os países observarem do ponto de vista tributário para amenizar os impactos no caixa, né, dessa pandemia. E uma das coisas que eu não vi ainda acontecer é remissão de juros e multa, né? Que a OCDE comenta em algum momento que seria salutar, né, para as empresas poderem contar com essa ajuda, né, de ter reduzidos os juros e multa, e no nosso caso ainda não teve nada do tipo. O próprio diferimento do vencimento do tributo tem um efeito semelhante, né? Como a obrigação não é paga quando previsto inicialmente, você não tem incidência de multa e juros nesse período curto, mas ainda é um período muito curto. De fato, talvez se avizinhe aí um novo refis mais amplo e tudo mais, e talvez essa crise force algumas medidas de mudança no sistema tributário mais amplas, né? Que simplifiquem, melhore a arrecadação. E Isso vai suspensão ser das dívidas importante. das empresas que estão em recuperação de tributo, recuperação judicial, como é que fica, hein? Seria uma medida extremamente importante, né? Essa seria uma medida extremamente importante. Alguns estados estão fazendo esse diferimento e tudo mais. A questão é que existe, além do período de fechamento da economia, um tempo de retomada completamente diferente do que se imaginava. Então, uma empresa de recuperação judicial que tinha um plano bem definido vai ter esse plano necessariamente frustrado, a depender do setor, até inviabilizado por conta dessa pandemia. Então, essa medida de postergação ou de modificação do calendário do pagamento de tributo é importante e pode ser procurado e pode ser uma medida negociada com a Procuradoria dentro desse contexto, das Mas dívidas anteriores. Agora, suspender o tributo do mês a mês seria uma medida extremamente importante para empresas de recuperação judicial conseguirem cumprir seu plano, né? porque Existe um tempo de retomada da economia depois aí da crise do coronavírus. Porque no racional do Poder Executivo teve a história de se você não vai faturar, então você não vai ter imposto a pagar. Não é assim, né? A gente não só fatura, né? A gente tem outras bases de cálculo que não necessariamente a nota fiscal, né? E isso realmente tem dado um certo desconforto, né, para as empresas em relação ao que vai acontecer com o meu caixa se o meu tributo começar a vencer e eu não tiver fôlego daqui a 3 meses,
Porque, no final das contas, ainda que a gente vire essa chave dos 3 meses e supostamente a gente já esteja andando pelas ruas, a economia não vai começar a funcionar do dia para a noite, né? Ninguém vai ter dinheiro do nada. O comércio, por exemplo, não vai ter pegar dinheiro do nada e começar a comprar da indústria a ponto de abastecer o mercado todo de novo da noite para o dia. Então, esses 3 meses de prorrogação, seja do vencimento da CND, seja da prorrogação de pagamento dos tributos federais mais pesados, mais importantes, seja a redução de IOF por 3 meses só nas operações de crédito, não dão o alívio que as empresas precisam para dar a retomada e dar o próximo passo em relação a toda essa crise que a gente está vivendo. Que no final das contas, a gente vai ficar com uma conta alta para pagar, porque a gente está fazendo todos os ajustes na área trabalhista. Né? E na área trabalhista, você piscou, saiu uma medida provisória, piscou, saiu outra. Então, está todo mundo fazendo os ajustes na área trabalhista, tentando manter os empregos, porque essa é a grande batalha de todo empresário hoje, é manter emprego, porque o impacto de não se manter emprego não é só na empresa, não é só nas organizações, é também na rua, né? É também naquele lugar onde a gente vai passar e vai ter uma pessoa que vai estar numa necessidade tão grande que vai roubar o seu celular, eventualmente. E aí começa a virar um monstro, né, de desespero na sociedade e que não vai se resolver em 3 meses. Então, o fato de todas as prorrogações terem validade para 3 meses só, não vai validar a nossa retomada em julho, agosto ou setembro, o que quer que seja. Sem dúvida, não é a solução definitiva para a questão, mas já é alguma coisa nesse período de grande incerteza, né? E o que é que eu tenho acompanhado aqui de modo geral, o que as empresas têm feito nesse período? O primeiro susto, produção de caixa. Então, produção de caixa, surgiu aquela discussão da portaria 12 do Ministério da Fazenda, em virtude do estado de calamidade, para se obter a suspensão dos tributos federais. Essa tese teve algum sucesso no judiciário, a gente conseguiu algumas liminares interessantes e tudo mais. O governo veio, se antecipou ao fim dessa discussão e de alguns tributos concedeu esse diferimento por uma norma administrativa. Ainda assim, alguns setores que recolhem determinados tipos de tributos não foram contemplados ou foram contemplados de forma insatisfatória. Então, especialmente as empresas, indústrias que recolhem IPI, o IPI não foi suspenso, ainda há um interesse interessante. E também as empresas que trabalham com importação, que fazem muita importação, os tributos da importação, de modo geral, não foram suspensos e representam um impacto muito grande. Imagine novamente esse exemplo da loja de shopping que está sem faturar, mas precisa comprar mercadoria e pagar a mercadoria que está chegando aí do porto, né? Pagar os tributos e tudo mais. Sim. Então, ainda assim, há um espaço para continuar essa discussão, que faz todo sentido. Existe a portaria do governo que regula a suspensão dos tributos em estado de calamidade. Não vejo por que se abandonar completamente essa discussão agora. Sim. Um outro ponto interessante que foi utilizado para proteção de caixa foram algumas medidas que foram tomadas para agilizar a apreciação na esfera administrativa de pedidos que estavam parados na Receita Federal de habilitação de crédito. Então, a Receita tem um prazo de 30 dias para julgar, digamos, tem uma ação de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS que transitou em julgado, eu só posso usar esse crédito depois da Receita habilitar. Né? Fazer todo aquele procedimento. Que é praticamente agora virou urgente, né? Um mundo sem prazo, né? Exatamente. É como se você deposite prazo impróprio, né? seu pedido aqui e quem sabe um dia eu te respondo. Exato, e aguarde. E aguarde. Então, isso tem sido uma decisão judicial até relativamente fácil de se conseguir. E o seu processo vai para frente da fila, vamos dizer assim. Geralmente se dá um prazo para que se aprecie. Dessas observações da OCDE, uma das coisas que eles sugerem que os governos de todos os países façam é um aumento do canal de atendimento para melhorar o atendimento ao contribuinte, para tornar mais ágil esses pedidos.
Então, você Sem vê, dúvida. é, O crédito do exportador aqui no Brasil é um problema crônico de muito tempo. né? Então, assim, De muito tempo. ainda que a gente não precisasse fazer grandes elucubrações acerca de como a gente manipularia, né, o direito para ajudar as empresas num momento como esse, tem diretrizes mundiais já, né? Exatamente. E bastaria a Não gente... precisa inventar a roda. Não, não precisa. A gente poderia dar uma... imagina, eu nem consigo parar para estudar, mas você capta que a OCDE liberou algumas diretrizes que os empresários, que os governos poderiam usar para apoiar os empresários nesse momento. E nesse ponto já estava mencionando, oi, fiscos estaduais, municipais, federais, por favor, abram para agora liberarem créditos, para liberarem... Que são de direito do contribuinte, não é nenhuma benesse, né? Sim, e É é uma coisa... cumprir a obrigação. E até falando uma coisa que, por favor, desconsidere o tecnicismo disso. Fazer encontro de contas. Claro, claro, claro. Então, claro. assim, ninguém está pedindo muita coisa. Só faz encontro de contas, me libera de tirar dinheiro, de sangrar a minha empresa, de ter que demitir alguém para ter que pagar um imposto para você que eu tenho crédito. Então, Exatamente. Facilita a nossa vida, né? facilita a vida, facilita Para eu o pensar em andamento. trabalhar e não em ficar aqui brigando com o governo. Pois é. É isso Pois aí. Ô, Léo, É, considerações finais, porque vão derrubar a gente, o Instagram derruba a tá. gente. Tá bom. Perfeito. Eu só vou falar de mais duas medidas muito, muito brevemente. A gente tem acompanhado aqui também um crescimento muito grande nos pedidos de levantamento de depósitos judiciais, né, em ações tributárias e trabalhistas. Tributário, especialmente, existe uma resistência do judiciário, mas em casos especiais se consegue, quando se demonstra a necessidade do caso concreto. E aí a gente tem visto também mais apetite de risco das empresas em planejamentos tributários e tal. Agora é uma hora de menos pudor em determinados planejamentos, obviamente, ilícitos. Não, e planejamento no bom sentido da palavra, porque quando a gente fala Exato. o povo olha torto, mas não precisa, é do bom sentido da palavra. Exato. É uma palavra que está um pouco estigmatizada, né? Mas falando no bom sentido. E dito isso, eu queria agradecer, Amira, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer a todos que puderam entrar e assistir a live, agradecer ao Jurídico Sem Gravata, e estou à Jurídico Sem disposição para tirar dúvidas. Gravata, a gente tá feliz da vida porque a gente está conseguindo emplacar pessoas incríveis falando com a gente. Eu fiz uma besteira imensa hoje, porque era para eu ter entrado pelo perfil do Jurídico Sem Gravata e eu sou uma dinossauro nesse Instagram e eu errei. E eu vou pro castigo, vou me ajoelhar no milho, porque o Flávio Franco já está me mandando mensagem dizendo que eu tô de castigo. Tatiana também tá falando que eu vou pro castigo salinha escura. Mas foi tão bom assim o bate-papo, foi tão proveitoso que eu acho que a gente vai ter que repetir. Então, Será um Léo, prazer. muito obrigada por ter aceitado. O resto do pessoal que assistiu, muito obrigada. Desculpem as confusões aqui de canal. Na próxima eu vou aprender o melhor. Eu vou chamar minhas filhas para me ensinarem o melhor. Tá bom? Jurídico Sem Gravata, tá todo mundo junto nessa batalha do Covid. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, Até gente. mais. Até a Obrigado. próxima. Tchau. Tchau.